Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem com você? Eu tenho certeza que está tudo bem, porque você está conectado agora na melhor emissora do sul do estado. Gente, toda sexta-feira à noite nós temos um programa para renovar a sua mente, o melhor programa da televisão brasileira. Como é bom nós passarmos aí pelas ruas, encontrar as pessoas e todo mundo compartilhar e dizer, olha, o programa realmente tem sido muito bom. Ao invés de a gente estar ouvindo notícias ruins, nós estamos nos alimentando de uma esperança, de algo melhor. Gente, e como é bom poder viver isso e transmitir isso para a sua vida. Como eu sempre falo, é um prazer enorme poder entrar na sua casa. Muito obrigado por essa oportunidade, ou aonde quer que você esteja, porque hoje nós temos aí uma praticidade, smartphone, em qualquer lugar nós podemos assistir o Renova Mente. E lembrando você que nós também estamos lá no Facebook, ok? Facebook, @UniTV. Coloca lá para você comentar, compartilhar, porque, gente, o que é bom do programa ao vivo é que nós podemos ter esse feedback, uma conversa, você fazer perguntas, e como é bom. E todo mundo espera alguma coisa da sexta-feira à noite. Nós já estamos nos preparando para o final de semana que será simplesmente extraordinário. Então não sai daí, hoje o programa está imperdível. E toda sexta-feira nós temos essa missão aqui de levar para dentro da sua casa, onde quer que você esteja, alguém que já viveu um processo de renovação na sua vida. Já viveu, está vivendo e também está ajudando outras pessoas a passarem por esse processo de renovação. E nós, toda sexta-feira, temos esse objetivo claro, sim, de fazer com que você, a cada dia, a cada sexta-feira, transforme um pouquinho da sua mente. E hoje, para brilhantar a nossa mesa aqui, eu tenho a honra de receber ele, que já viveu, está vivendo, está ajudando outras pessoas também a passar por esse processo de renovação, pastor Luciano. Boa noite, pastorzão. Boa noite. Deus abençoe a todos, estou muito feliz, né? Um prazer de estar aqui junto com o senhor, pastor, estar na sua casa, né? E eu tenho certeza, né, que vai ser uma noite de renovação na nossa mente, vai ser uma noite poderosa. Vai ser extraordinário, gente, olha só, eu vou agora pedir para o pastor se apresentar aqui, porque eu já conheço ele, mas você, que é o meu telespectador, ainda não sabe de onde que ele veio, o que que ele é, então eu vou deixar ele se apresentar. Pastor, por favor, se apresenta aos nossos telespectadores aí. Boa noite, eu sou o Luciano, né? Sou natural de Tubarão, cresci aqui na terra, né? Vivi também bastante tempo em Capivari, né? Hoje moro, né, atualmente ali na região de Laguna, né? Sou pastor em Laguna, né, casado, né, com a pastora Isabela também. Eita glória! De Laguna, né? E... É de Laguna ou da Laguna? Da Laguna, de Laguna. Ah, tá. Não tem essa... Tá, entendi. Tem uns que falam da Laguna, Tá, né? E tá. tem uns que falam de Laguna, da Laguna, da Laguna, né? Filhos? Tenho dois filhos, Dois né? filhos. Dois filhos de sangue, né? Sim. Mais dois de coração, Uau, né? que bênção. O Nicolas e a Sara, né? E o Luciano. E a Júlia, né? E a Júlia. Júlia. Manda um beijão pra eles aí, senão Tá, já vão tá, começar. meu filho Luciano, né? Pai te ama, Deus te abençoe. A minha filha que tá lá em Foz do Iguaçu agora também, né? Pai te ama, filha, né? Deus abençoe, né? E o Nicolas e a Sara, né? Que são meus filhos também. Uau. E pra pastora? O pastor está aqui, a pastora é a mulher da minha vida, né? Se não mandar um beijo pra pastora, rapaz, vai complicar pra minha chegar. auxiliadora mesmo, auxiliadora mesmo. Aham, Sem ela não estaria aqui, Olha com certeza. só, é isso que faz um homem ser diferente, né? Pastor, e pro pastor assim, o que é renovar a mente? Renovar a mente é essa frase mesmo, né? É a mente renovada, né? Sim. Nossas crenças antigas, nossas, né, tradições, nossos costumes, nossos ensinos, né, dos nossos pais, né? Muitas vezes não porque eles queriam, né? Mas muitas vezes também fizeram o melhor que podiam fazer, mas não nos ensinaram, né? Viver direito, né? Tem muitas feridas, né? Então, renovar a mente para mim é todo dia, né? Você acordar e querer ser uma pessoa melhor, fazer o melhor, né? Buscar ser o melhor. Não quer dizer, né, que você vai acordar hoje, você vai ser melhor do que ontem, porque muitas vezes nós somos pior do que fomos ontem, né? Mas ter um coração, né,
de todo dia estar renovando e saber que amanhã nós vamos fazer de tudo para ser melhor que nós somos hoje. Né? Isso Pastor, na sua visão, né, o pastor fala sobre o processo de inovação, eu preciso ser melhor, eu preciso ser diferente, fazer diferente. Como começou a acontecer na vida do pastor esse processo de renovar a sua mente? Esse processo na minha vida, né? Então, até algumas pessoas, né, que faz tempo que não me vejam, não vão nem acreditar que eu estou aqui, pastor. Será que é ele? Vai ter. Primeira vez que eu entrei na igreja, né, uma pessoa que me conhecia, né, disse, né, me chamo de Dé, né, que no passado, assim, né, quando eu me criei lá, assim, vamos se firmar em Deus porque Jesus está voltando, né? Porque se me vir dentro da igreja, né? Então para eles ali era Jesus estava voltando, né? Então imagina, né, pessoa. Se o Der foi, todo mundo vai. Então tá, né? Mas quando começou, né? Então eu cresci, né? Então fiz primeira comunhão, era católico, né? Ia na igreja, mas não, né? E depois, com 13 anos, eu era uma criança muito tímida e para me perder a timidez, eu comecei a beber. Olha só. Então, com 13 anos de idade. Né? Com 13 anos de idade. Então, ali com uns 15 anos, eu podia dizer que já era um alcoólatra. Olha só. Então, isso foi a minha vida. Mas isso aconteceu, pastor, porque os seus pais faziam ou não? O pastor que decidiu assim, como é que foi isso? Não, a família da minha mãe, né? Então, sim, eu tenho um avô que era alcoólatra, tios que eram alcoólatras, né? Então, isso veio da parte, né? Sim, da família da minha mãe. Olha primos, só. alcoólatras. Então... Olha só que interessante isso aqui, minha gente. Porque para um processo de renovação acontecer na nossa vida, muitas vezes nós precisamos desconstruir aquilo que foi construído por alguém ou por alguma visão que nós tivemos. E o pastor Luciano falou aqui que a partir dos 13 anos, por conta de uma timidez, foi necessário ele começar a beber. Mas isso tudo por influência também, né, pastor? Influência, né? Então, porque o pastor só entrou nesse mundo por conta disso, né? Tinham amigos, né? Olha que começaram ali, então tinha aquelas festinhas, chegava lá, eu era muito tímido, não conversava com ninguém. Aí me ofereceram uma vez, né, uma cervejinha, e foi. E até os meus 30 e poucos anos eu era alcoólatra. E como foi que aconteceu esse processo de mudança na vida do pastor? Pastor, sim, eu cheguei no fundo do poço, né? Lá embaixo? No fundo do poço, né? Então ali eu cheguei no fundo do poço e para mim, dali eu falei, então chegou um ponto assim, eu não era muito de beber, assim, beber era mais cerveja, né? Uísque, mas era bastante, né? Exato. Era bastante, né? Era pra atolar mesmo. Cheguei no fundo do poço assim que eu não conseguia nem, né, financeiramente, né, família, então, assim, né, no fundo do poço e chegou uma época que eu já comecei assim, na cachaça mesmo, assim, né? Escondia no roupeiro e falei assim, não, daqui tá bom, aqui a minha vida vai ser isso aqui, não tem mais jeito, acabou, né? Não vou tirar a minha vida por causa dos meus filhos, porque mesmo se eu não puder fazer nada por eles, mas o pai deles está ali, né? Então tem o pai, poder conversar, mas para mim era o final ali, né? Não tinha mais o que fazer, né? Eu acreditava que eu não tinha mais força para sair daquilo ali. Sim. E tinha tomado também a posição de acabar daquele jeito ali mesmo, entendi, né? É o meu fim. Cheguei aqui. Vou beber até morrer e acabou, né? E o interessante é que o pastor falou que já não começou na cachaça, né? Primeiro foi numa cervejinha, foi devagarinho. Olha só. Muitos acidentes, que bebia e dirigia, né? Então, muitas percas, né? Mas o pastor, né? Hoje é pastor, mas aí tá, nós temos agora um homem que aos 13 anos começou a beber e tal, e entrar nesse mundo dos vícios aí, assim dizer. Mas o pastor só bebeu, fumar não. Fumava também. Eu não gostei. Não gostou? Mas experimentou vários tipos de drogas. Não gostei. Entendi. Não gostei. Entendi. Aí era só bebida mesmo que o pastor mergulhou de cabeça, assim. Isso. Entendi. Mas o pastor trabalhava fora? Trabalhava. Como é que fazia daí? Mais assim, né? Final de semana. Você trabalhava onde? Eu era sargento do exército. Do exército? Sargento do exército. Sargento do exército, né? Então muitas vezes eu chegava tipo 4, 5 horas da manhã no exército, no quartel. Fazia barba e ia para formatura. Né?
trabalhar. Deus. Muitas e muitas vezes, né? Que Muitas, loucura. Ia encharcado, como diz. Encharcado, Encharcado. muitas vezes. Meu muitas Deus vezes. do céu, olha só, gente. Hoje a gente olha o pastor Luciano, né? A gente ninguém imagina que ele já teve um histórico, Não, né? Assim, Um histórico assim. é uma coisa impossível, né, aos olhos humanos. Quem tá? vê hoje? Eu não ia querer ter um pastor como eu. Pelo currículo. Como era? Pelo currículo, Sim. pelo currículo, assim, meu Deus, né? Então, Sim. assim, não, era uma pessoa terrível. Olha só, terrível. mas o mais interessante do que Jesus faz aqui na vida das pessoas, você que está aí assistindo, presta atenção agora. Porque assim, o mais importante que Jesus faz é o quê? Fazer com que das nossas feridas saiam poder para curar outras pessoas, né? Quem sabe você está aí, você vive uma vida, né, de alcoolismo, é um alcoólatra, e você pensa assim, pô, não tem mais saída para mim, ou quem sabe o seu pai, a sua mãe, um parente seu, e você olha para essa pessoa assim de uma forma tão pequena, dizendo, coitado, nunca vai sair disso, não tem como mudar. Olha, hoje nós temos aqui uma prova viva que é possível sim uma pessoa viver uma vida e ter um encontro com Jesus, que eu acredito que é isso que fez com que o pastor começasse realmente a mudar, a realmente a viver uma vida extraordinária, a realmente viver coisas novas. Mas eu quero dizer algo para você, essa história o pastor vai contar depois do intervalo comercial, como que foi que realmente ele teve essa transformação e essa renovação na vida dele. Então faz o seguinte, vai no banheiro, toma uma água, pega um link, manda para todo mundo, porque o programa só está começando. Estamos de volta aqui com o programa mais badalado, o melhor programa de sexta-feira à noite. E hoje nós temos um convidado muito especial. E lembrando que os nossos agradecimentos aqui vai também aos nossos apoiadores, Calibra Acessório. Olha só, telefone para contato 3628-1414, na figura do nosso irmão Serginho. Você está precisando de peças aí para o seu caminhão, Calibra Acessórios. E também ao nosso amigo do Posto Capivara, na cidade de Capivara de Baixo, o Sandro, o irmão Timóteo também. Você que está precisando de uma gasolina boa, passa no Posto Capivara. Vamos continuar aqui com a nossa entrevista? O pastor falou que o pastor foi um ex-alcoólatra. Melhor dizendo, um ex-alcoólatra, né? Porque passou aos 13 anos, por conta das influências, pessoas, pai, familiares, avô, tios, familiares ali, pessoas que estavam envolvidas. O pastor foi influenciado a também entrar nesse mundo tão sombrio, né? E depois disso, o pastor disse que ficou até os 30 e poucos anos. Tá, e o que levou o pastor a viver um processo de renovação na sua vida? Pastor, assim, além disso, né? Tá. Eu fui católico, fui Sim. espírita, depois tá. foi um tempo... Várias religiões. Mas assim, que eu fui mais tempo, assim, posso dizer que eu fui ateu. Sim. Por muito tempo, Não acreditava não em acreditava em Deus. Não acreditava em Deus, né? Entendi. E eu tive mais um acidente, né? Tinha bebido, tive mais um acidente, assim. Daí cheguei em casa, minha filha estava era bem pequenininha, né? Aí ela começou a chorar muito e naquele dia ele tomou uma decisão de procurar ajuda. Procurar né? ajuda. Procurar ajuda, né? Chamei meu pai, conversei com ele, né? Falei assim, pai, eu vou tentar ir no AA e se eu não conseguir, eu quero que o pai me interne, né? Entendi. E comecei a ir no AA, né? Tive algum tempo e lá eles começaram a falar de um poder superior. Tem os passos, né? E lá eles, né, não falavam Deus, mas começaram a falar num Deus, né? Num poder superior. Perfeito. E aquilo ali já começou a entrar no meu coração, né? Aquele poder superior, né? Então, fui um tempo, né? E uma vez eu estava vendo um programa de TV, né?
E depois disso, assim, minha vida já tinha melhorado, assim, em algumas áreas, já estava trabalhando, assim, financeiramente minha vida já tinha melhorado, né? Mas eu ainda não tinha buscado Deus, né? Tá. Então, e estava indo um programa, e nesse programa de TV, assim, o programa ajudava as pessoas, assim, pobres, carentes e tal. E o cara, assim, com uma vida terrível, 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 assim, que eu não sabia, mas só que o cara era muito feliz, entendeu? Ele tinha uma felicidade, uma coisa dentro dele, assim, tipo o senhor, sempre tá feliz, tipo o senhor, assim, né? Sempre, assim, mas só que eu olhava pra ele assim, ele não tinha motivo. Ele não tinha motivo, eu falava assim, mas como que uma pessoa dessa, passando tudo isso na vida dele, Olha ele só. é tão feliz assim? E aí eu sentei, até não ia assistir o programa, sentei ali e ele, né, no final ele foi falar, falou de Deus. Olha só. Só que na hora que ele falou de Deus, esse programa eles já cortaram ele, já cortaram, é. Fizeram cair o mas eu falei negócio. assim, mas aí eu entendi, né? Entendi, pô, então essa felicidade eu acho que é Deus que ele tem. Uau. Né? E aquilo ali começou, né? Ecoar na começou mente, a ele renovar. começou... É. Muito Aí bem. na época eu estava trabalhando de consultor comercial na região aqui e atendia a região de Criciúma. Na nossa cidade tinha poucas, acho que nem tinha na época assim, rádio gospel, né? E Criciúma tinha bastante. Criciúma tem muita rádio, né? Então, Bastante, tem bastante. E aí eu começava a procurar rádios ali de música do mundo, que eu gostava, escutava muita música, né? Sim. E de vez em quando parava, né? Mandava aquela busca, né? E parava numa rádio gospel. Aí eu comecei a escutar uns 15 segundos. Opa, não, isso aqui não, né? Daqui a pouco eu comecei a escutar um minuto, né? Daqui a pouco, quando eu vi, eu já estava Envolvido. escutando. Meu Comecei Deus. a escutar, né? Olha só. E aí meu coração começou assim, não, peraí, né? Eu preciso ir numa igreja evangélica. Meu Aí eu Deus. preciso, né? E comecei, né? Fui em algumas igrejas, assim, 2, 3 igrejas. Aí eu lembro que... Aí eu fui, né? Cheguei visitar minha mãe, lá no bairro Santo André, onde eu cresci. Sim. Né? Hoje já mudou muita gente, mas se pegar o pessoal antigo lá, todo mundo me conhece a minha mãe, conhece a minha família, o bairro Santo André, ali em Cafarine. Sim. Tá? E eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, eu tenho muita vontade, tô com vontade né, de ir numa igreja. Eu já fui em 2, 3, mas eu não... Aí ela falou pra mim, tem uma igreja aqui, na Ponte de Pregação, lá no Santo André. Tá. Né? Eu falei, não, mãe, mas ali eu não vou. Olha. Ali eu não vou, todo mundo me conhece, mãe, todo mundo sabe ali a minha fama que eu tenho aqui, né, no bairro aqui. Como é que eu vou entrar lá? O que as pessoas vão... Né? O que vão dizer? Aí se a mãe for comigo, eu vou. Ela disse, não, eu não vou, hoje eu não posso, outro dia eu vou. Né? Mas eu estava com tanta vontade de ir, e eu falei, não, então tá bom, então eu vou. Eu fui, né? Ponto de pregação, tinha mais ou menos ali umas 4, 5 pessoas. Entrei, as pessoas todas me conheciam, mas olharam assim, né? E eu não lembro se tinha louvor, se eu escutei o louvor, eu não lembro direito de quem estava lá, né? Mas eu não lembro nem do que foi pregado, mas eu lembro só do versículo, né? Olha. E aquele versículo, né? Ali a minha mente foi renovada. Foi renovado. Automaticamente. Né? Uau. Na hora que não era nenhum pastor, era uma pessoa também que morava no bairro lá, que hoje é muito amigo meu, né? Sim. E ele leu aquele versículo, e aquele versículo ali, aí Deus renovou a minha mente. Né? Vou até ler ele agora aqui. Com certeza, tá? fica à vontade. Mateus capítulo 7, desculpa, olha até Mateus 11, 28 ao 30, né? Fala assim, né? Vinde a mim todos que Meu estáis Deus. cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, né? Porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí ali foi a Chaves, né? Fortíssimo. Porque fazia tudo, né? Buscava tantas coisas, né? Na bebida, no sexo, nos relacionamentos, nas festas, buscava essa alegria, esse descanso, né? Mas não existia, não encontrava. Daí esse aqui eu falei, não, mas então tá. Agora aí eu falei assim, eu entendi. Por que eu tô Virou. sempre cansado? Tá Meu aqui. Deus. Esse cansaço, o que é? Eu preciso de Jesus, né? Preciso ir e aprender dele. Não é só ir, né? Meu Deus. Não é só ir, é aprender. Aprender. Aprender, né? Aí eu entendi, falou, não, então eu tenho que aprender. Eu quero isso aí, porque é isso aí, né? Sempre cansado, parece sempre carregando um fardo, né? Uma mochila, né? Muitas pessoas
em casa agora, estão escutando, sabe o que eu estou falando. Está sempre cansado. Tira férias, mas está cansado. Chega no final de semana, descansa, mas está sempre cansado. Né? Parece que tem uma coisa que suga, né? Que puxa. Vai tirando a força, né? Aí eu falei, não. E daquele dia em diante, né, começou o processo de renovação, né? Com a palavra de Deus, né? Conhecendo Jesus de verdade. Olha só, pastor, mas alguém, assim, o pastor foi para a igreja, chegou lá, ouviu essa palavra, vinde a mim, está cansado, sobrecarregado, e eu vou aliviar. Essa palavra é uma palavra muito forte, é um convite, na realidade é um convite do Senhor para as nossas vidas, né? Que nós podemos, sim, viver essa novidade de vida, renovação da mente. Pastor, alguém chegou no pastor e obrigou o pastor a parar de beber? Não. Isso não aconteceu. Não. Ninguém. Então, a veracidade da palavra, quando a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. É essa verdade que nós somos, que nós temos realmente a vida, né? Porque muitas vezes as pessoas deixam de ir à igreja, buscar uma palavra de Deus. Ali o pastor falou que tinha 4 pessoas, né? Aquela pessoa que estava ali dirigindo, que estava na frente, ela estava dando o seu melhor. E às vezes as pessoas deixam de cultuar a Deus, ir numa igreja, porque eu sou bêbado, eu sou um drogado, eu sou um ladrão, eu sou um vagabundo, eu sou, sabe, fica se rotulando, né? E isso tudo é o diabo que coloca nos pensamentos das pessoas, né? Porque quando Jesus ele esteve aqui, ele deixou muito claro, ele foi atrás de prostituta, atrás de ladrão, ele foi atrás só desses que ninguém dava nada por esses, né? Então, e ali aconteceu um processo de renovação, e é o que aconteceu na vida do pastor também. Esse testemunho do pastor é muito forte. Então você que está em casa aí, você está pensando assim, eu não tenho mais saída, não tem como mais, eu acho que a minha vida, eu nasci para isso mesmo, para dar errado, né? Eu sou um bêbado, sou um drogado, sou um viciado, eu sou alguém que trai, sou um pilantra. Eu quero dizer algo para você. O mesmo Jesus que pegou a minha vida, pegou a vida do pastor Luciano e mudou completamente, é o mesmo Jesus que pode mudar a sua história. Mas para isso você precisa fazer o quê? Você precisa dar o primeiro passo. E para uma renovação acontecer, é necessário dar o primeiro passo. Porque se o pastor não fosse na igreja, o pastor ia mudar? Não teria como, né? Então você tem que buscar, né? Tem que dar o primeiro passo. É necessário esse primeiro passo, porque senão nós caímos numa zona de conforto e nós somos automaticamente induzidos a viver sempre as mesmas coisas. Mas que bom, pastor, que o pastor passou por esse processo na sua vida. Tenho certeza que isso está edificando muitas vidas que estão aí nos vendo, nos olhando. Gente, mas nós vamos para mais um intervalo comercial. Faz o seguinte, manda um link para todo mundo. No próximo bloco eu quero chamar você que está no Facebook. Eu quero conversar com você e faça perguntas aqui para o pastor, porque ele está disposto a responder todas as perguntas aqui, tá bom? Então, não sai daí, fica com a gente. Gente, voltamos aqui. Eu estava agora no intervalo aqui, falando um pouquinho com o pastor Luciano, e me veio na mente uma música. E essa música, ela diz que Deus nunca errou, Deus nunca falhou, porque para Deus tudo é possível. Olha só, receba essa canção na sua vida. Deus nunca errou, Deus nunca falhou, porque para Deus tudo é possível. Não existe impossível para Deus. E a prova mais clara é o pastor aqui hoje testemunhando. Já quero mandar um beijão aqui, um abraço para os nossos amigos que estão no Facebook. Você que está no Facebook aí, algumas pessoas eu não consigo ver, que estão entrando aqui, estão falando, eu não estou conseguindo, né? Sempre dá um delayzinho aí, mas já quero mandar um abração aqui para o nosso amigo Janir, que Deus abençoe você poderosamente, você e toda a sua família.
O Janir, toda sexta-feira, ele já manda ali por volta das 6 horas, já manda para mim, pastor, já tô na expectativa do programa. Olha só, já fica preparado. E ele falou, fiquei sabendo, não é que ele falou, mas eu fiquei sabendo, que chega sexta-feira às 9 horas da noite, ele para tudo, para tudo, não atende mais ninguém, porque ele quer assistir o programa para renovar sua mente. Então que Deus abençoe, amém. Janir, Rosane, que Deus abençoe toda a família, toda a casa aí. Também mandar um abração aqui para a Viviane Furtado. Que Deus abençoe você. Tem mais pessoas que entraram, não estou conseguindo ver aqui. Mas, gente, todos que estão entrando aqui no Facebook, você que não está no Facebook aí, está olhando na televisão, corre lá pro Facebook, @unitv. E manda um abração aqui. Eu quero mandar um beijo para você. Manda uma pergunta pro pastor Luciano, porque ele vai responder todas as perguntas aqui. E lembrando também aos nossos apoiadores aí, Caoa Sherry, né? Você está pensando em comprar um carro 0 km, carro com qualidade. Agora, o Caoa tá aí com um carro 100% elétrico. Olha só, economia de combustível 100% elétrico. Você pode procurar ali o nosso irmão Denner. Eu tenho certeza que ele vai dar um bom atendimento para você. E falando de economia, de carros elétricos, eles também trabalham com seminovos, tá bom? E também eu quero lembrar você a Gran Solar. Gente, nós chegamos agora no verão. E no verão, quem que não gosta? Quem que não gosta de ligar o ar-condicionado? Se fosse possível, deixaríamos ligado o dia inteiro. Mas só que nós pensamos o quê? Meu Deus, a minha conta de energia vai vir muito alta. Então, o Gran Solar, na figura do nosso irmão Marcelo, eu tenho certeza, olha só, eles trabalham com placas de energia solar. Gente, agora é o momento certo de vocês procurar eles e colocar isso na sua casa. Tenho certeza que você vai ter um ambiente maravilhoso para você ficar, sabe aquele banho demorado? Olha só, procura aí o Gran Solar, que eu tenho certeza que ele vai fazer preços e condições especiais para você com essas placas aí que são maravilhosas. Gente, vamos lá, pastor Luciano. Já mandei um abraço aqui, um beijão aqui para o John Nascimento também, que está aqui nos vendo no programa. Que Deus abençoe você poderosamente. Fique com a gente aí, toda a família. Tamo junto em nome de Jesus. Pastor, fala o seguinte aqui para nós. Você falou que aconteceu esse processo de renovação na sua vida, né, por conta de algumas coisas que haviam acontecido. Você começou a entrar nesse mar de bebida, de coisa arada, e muitas coisas de volta vieram acontecendo, porque assim, a gente vive de uma maneira que não é só uma coisa, são várias, né? Várias coisas. É um leque que se abre, né? Se eu entro por esse caminho, as nossas decisões, elas determinam muitas vezes como que será o nosso fim, né? As nossas decisões hoje vão determinar aquilo que nós vamos viver amanhã. E o pastor decidiu agora entrar numa igreja, começar a ouvir uma palavra, vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados. Pastor, depois disso, depois que isso aconteceu na sua vida, né, o pastor agora começa a viver uma vida diferente. Eu acredito que o processo em si, para ser essa nova criatura, essa nova pessoa, foi necessário mudar alguns hábitos na sua vida. Muitos hábitos. Quais, por exemplo? Um exemplo, né? Eu era especialista em mentira. Olha só. Eu era uma das pessoas assim, mais mentirosas que eu conheço até hoje, né? Era eu. Acreditava na própria mentira. Na própria mentira. Não, mentia e ninguém acreditava mesmo. Uhum. Se passasse naquela máquina, né? Uma máquina que sob mentira, eu passava tranquilamente. Passava, estava tudo certo. Era assim, era Sim. profissional, né? Era, assim, especialista em mentira. Especialista em mentira, né? E aí teve que mudar. Tive que mudar. O que mais? Tinha mais algum hábito que o pastor praticava? Vício em pornografia. Pornografia. Tá? Não perdoava ninguém. Orgulhoso. Se fazia pra mim, era uma vez só. Nunca mais eu falava com essa pessoa. Né? Então, muitos relacionamentos, né? Muitas mulheres. Então, era um mau caráter, assim. Realmente. Caráter, assim... Sim. Se hoje eu sou filho de Deus, né, com certeza sou filho de Deus, naquela época eu era filho do outro, com certeza. Filho do diabo. Era filho do diabo. Eu mesmo dizia, né, que eu preferia ir para o inferno, porque no céu não ia ter festa, não ia ter nada, então eu preferia, né, eu não ia ter graça. Meu Deus. Para ver o nível, o nível, né,
Meu Deus, muito forte isso. E pastor, e como que foi pro pastor agora? Né? Fui na igreja uma vez, ouvi essa palavra. Esse processo foi instantâneo na vida do pastor de transformação? Como que foi isso que aconteceu na sua vida, assim? Isso é como uma criança que entra na escola, né? Tá. Ela vai pro jardim, depois ela vai pro pré, né? Depois ela vai pro primário. Então, passos, né? Passos, né? Então, não tem como... Eu vejo assim, muitas vezes Muito a pessoa... conheceu Jesus hoje, né? Começou a renovar a mente hoje. Aí ela acha que amanhã ela tem que ser uma pessoa perfeita, né? Então, muito real. Então, na verdade, né, é o primeiro, é uma criança, né? Sim. Jesus mesmo disse, né? Deixe-me vir em mim as criancinhas, né? Uau. Porque ele falou isso, porque a gente tem que chegar nele como uma criança, Como uma né? criança. Como uma criança, né? E sim, né? Mas não viver sempre como uma criança, né? E é um passo, né? Até chegar a uma maturidade, né? Mas a gente tem que... É aquilo que a palavra de Deus fala, que o apóstolo Paulo, né? Quando eu era menino, eu agia como menino. Né? Eu caminhava como menino. Hoje eu sou um homem, eu preciso caminhar como um homem. E no processo de renovação da mente, nós precisamos, algumas decisões é necessário ser tomadas, né? Assim como o pastor acabou de falar agora, que ele foi dando alguns passos, e nesses passos foram fundamentais para que ele viesse e conseguisse mudar. Mas o pastor teve algum acompanhamento de pessoas? Não, como é que foi? Sim. Por exemplo, assim, agora chegou lá na igreja e tal, e preciso mudar, beleza, né? O que acontece com as pessoas, né? Eu preciso mudar, tá, beleza, eu preciso mudar, mas como que eu vou mudar se eu não sei o que mudar? Tipo, não, até eu sei o que mudar, mas como que eu vou mudar se os ambientes que eu estou são ambientes que não me levam à mudança? As amizades são as mesmas, os convívios é tudo mesmo, as falas são as mesmas, estou perto de pessoas que vivem as mesmas coisas. Como que eu vou sair desse ambiente agora para viver essa transformação e mudança de vida? Como que aconteceu na vida do pastor? Essa troca de ambiente, porque era um ambiente de caos, destruição, morte, pecado, adultério, vício. Agora, é um ambiente de vida, paz, tranquilidade e amor. Como fazer essa transição? Primeiro, né? Ter a palavra de Deus, mas ter alguém, né, com maturidade para nos ensinar, né? Por onde começar? O que eu vou fazer? Né? O que eu vou estudar primeiro? O que eu começo a renovar o que primeiro na minha vida? Né? Então tem, né, fundamentos, né? Como eu falei, né, é como um jardim mesmo, né? Então, o que eu vou estudar primeiro, né? Chegar numa igreja, né? Uma igreja vai ter alguém lá para receber você, né? Então, assim, eu quero aprender. Então, alguém, né, um pastor ou um líder, ele vai dar uma direção, né? Faça os primeiros passos da igreja, né? Os fundamentos da igreja. Depois você faça isso, né? Tem o batismo, né? Então, tem um processo, né? Um processo em si, né? E a grande maioria das pessoas, pastor, que nós, como pastores, eu observo bastante, eu acredito que o pastor também, que as pessoas querem mudar, mas não estão dispostas a fazer nada para mudar, né? Eu quero mudar. Por exemplo, eu quero emagrecer, mas eu não estou disposto a ir para uma academia, não estou disposto a fazer uma dieta, não estou disposto, eu quero emagrecer, mas eu quero continuar comendo pizza, quero continuar tomando Coca-Cola, quero continuar nesses meus ambientes. É praticamente impossível haver uma transformação se nós continuarmos no mesmo ambiente, né? Então, gente, você que está em casa aí, não, pastor, olha, eu estou entendendo o que vocês estão falando. Eu sei que Jesus agora começou a fazer algo novo na minha vida, nesse processo de transformação. Eu quero viver essa transformação. O que você precisa fazer? Procure alguém para te ajudar. Sozinho é impossível. Sozinho você não chega em lugar nenhum. Não tem como. Não tem como. Porque as nossas verdades, né, são verdades que muitas vezes não são verdades. Sabe, pastor, eu já entendi isso na minha vida, por isso que todas as vezes eu procuro mudar, sempre. Porque às vezes as verdades que eu tenho construída na minha vida, elas não são verdades. Porque eu aprendi com alguém. E quem disse que essa pessoa estava certa?
Coincidência, pastor, já tarde eu estava pensando sobre isso mesmo? mesmo, sobre isso mesmo, né? Nós temos as nossas crenças, né? Então, eu cheguei numa igreja, né? Então, aquele pastor me ensinou algo que ele, né, aprendeu, né? Aquele líder, ele também tem as crenças dele, Sim, né? Mas só que eu tenho que ter as minhas também, né? Então, eu tenho que ter o meu relacionamento com Deus, né? Então, tem tesouros, né, que Deus vai entregar para mim, né? Então, Uau. tem muita coisa que Deus já entregou na minha vida, já fez na minha vida, através da sua vida, através da pastora Thaís, através do Sim. pastor Júnior, né? Mas tem coisas, né, que ele tem revelado para mim, né? Eu Meu e ele, Deus. né? Eu e ele, Nossa, né? Através da Bíblia, através de livros, né? Então, muitos materiais, né? Que faz a nossa mente renovar, né? Uau. Muito Então, bom. eu tenho que ter essa renovação minha, né? Não posso depender apenas de alguém. A revelação A pessoal. revelação pessoal. Hein? Gente, nós vamos fluir muito nisso agora, que o pastor acabou de falar. Nós já vamos estar encerrando esse bloco agora e vamos próximo. E olha só, deixa eu te dizer, nisso que o pastor acabou de falar agora, eu tenho certeza que Deus vai começar a tocar no seu coração. Mas você tem que estar com a gente no próximo bloco, tá bom? Então, não sai daí, estou esperando por você. Queremos já agradecer aqui também ao MF Autopeças, gente. Olha só, eles têm nos ajudado aqui, nos apoiado com o nosso programa, na figura do nosso irmão Júlio e a Suelen. Fizeram aniversário agora, aí, né? Que Deus abençoe vocês poderosamente. MF Autopeças. Quebrou o carro, o que eu faço? E agora? Como que eu vou solucionar? MF Autopeças. E também agradecer aqui ao Eduardo Porto, Odontologia. Gente, um dente, um sorriso, muda totalmente e completamente a vida, pode mudar a vida de alguém. Muitas vezes nós temos um sorriso tão bonito e não estamos sorrindo de verdade, porque temos vergonha do nosso sorriso. Então, o Eduardo Porto, se você quer ter um sorriso assim, ó, procura lá, doutor Eduardo Porto, Odontologia, vai dar um excelente atendimento para você. Aqui no Facebook, o pessoal está entrando aqui, a Juliana Simões. Juliana, que Deus abençoe você poderosamente, você e toda a sua casa aí. Também ao Anderson Klippel. Abraço, pastor Johnny, abraço também para o meu pastor Luciano. Manda um abraço para o Anderson aí, pastor. Deus abençoe. Glória a Deus. Também aqui a irmã Adélia Livramento. Muito bom, muito aprendizado, sempre aprendendo com o testemunho de vida do nosso pastor. A Adélia é uma bênção, né? A Adélia é a glória. Nossa guerreira. Nós temos a irmã Adélia, né, um fruto abençoado, né? E ela foi para Conviver de Laguna, mas ela deixou a filha Michele ali com a gente, né? Que é uma bênção também, né? Michele, toda a família ali abençoados. Então a Viviane Furtado botou aqui, glória a Deus. Tá lá em Bagé. De Bagé. Ficou um tempo com a gente em Laguna, agora tá lá em Bagé. Olha só. Tá começando o GC lá. Tá? Lá em Bagé. Mas barbaridade. Nós estamos com uma convivência. Bagé é gaúcho? Bagé é gaúcho. É gaúcho lá, né? Uns 900 quilômetros, eu acho, 700, 900. Bah, nós vamos lá tomar um chimarrão aí, convida nós aí, Viviane. Toda a família pra gente ir aí tomar um chimarrão. Uma benção. Ela e o Cláudio. E o Cláudio. Nos ajudaram muito aqui em Laguna. Olha só que benção. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Também é o Janir aqui, ó, que mandou. Pastor Luciano, Deus abençoe grandemente sua vida. Meu pai não conseguiu se libertar do alcoolismo e faleceu com 51 anos de idade. Olha só, Deus não responde necessidades, mas sim atitudes. Olha só, forte isso, né, pastor? Forte, e foi isso que realmente aconteceu na vida do pastor. O pastor não ficou simplesmente, né, eu necessito, eu preciso. Não, o pastor teve a atitude de ir
procurar e ser e fazer diferente. E com certeza hoje eu também não estaria aqui, né? Sim. Se não tivesse posicionado, mudado de vida, buscado, né? Então eu não estaria aqui também. Com Essa certeza. renovação na mente estaria completamente morto já hoje também, né? Completamente. Acredito. E pastor no último bloco aqui falou muito bem sobre uma revelação, né? Que o pastor teve uma revelação e nós precisamos viver numa vida de revelação. E essa revelação é que realmente nos faz caminhar sobre um fundamento. Por quê? O desconhecido, ele é incerto na minha vida. Mas aquilo que eu conheço, ele se torna palpável e real. Então, quando eu tenho a revelação de quem Jesus é, e pode oferecer o que for, pode trazer trazer qualquer coisa que vier, nós sabemos que temos uma revelação. E essa revelação que fez com que o pastor caminhasse de uma vida de constante mudança e que me faz também. Hoje, eu não abandono a minha fé, hoje eu não traio a minha esposa, hoje eu não bebo, hoje eu não uso drogas, hoje eu não tenho um mau caráter porque eu tive uma revelação de quem Jesus é. E nessa revelação eu caminho em direção a uma mudança contínua, uma mudança e uma transformação diária. Mas pastor, depois de ter essa revelação de quem Jesus é, o que foi assim, um ponto crucial, que foi mais difícil para mudar na vida do pastor? A bebida, né, assim, as festas, Sim. isso é uma coisa assim que é uma coisa automática, né? Você entra no ambiente, né, muda as pessoas, as amizades, você vai sendo, né, liberto, né? A palavra vai entrando e você vai sendo transformado, tua mente vai sendo renovada, né? Mas assim, o mais difícil para mim foi a mudança de caráter. Olha né? só. Então, a mentira, né? Você parar de mentir, você parar de falar palavrão. Eu era uma pessoa que 10 palavras, 8 era palavrão. Meu Deus. Então, né? Como eu falei assim, né? Até a crença, né? Então, assim, né? Meu pai, eu amo meu pai, né? Então, mas meu pai, ele não teve pai, né? Entendi. E a mãe dele não foi uma mãe amorosa, né? Então, mas meu pai foi o melhor, né? Assim, um pai muito amoroso, né? Um pai que cuidou muito dos filhos, né? Mas como ele não teve uma referência, ele não teve alguns ensinos para os filhos, né? Então a gente aprendeu que a família mais era assim, eram os irmãos, né? O sangue, né? Então, a esposa não era como família. Como família. Né? Então essa também precisei aprender isso, né? Mudar Desconstruir isso, né? para construir algo novo. Desconstruir, né? Então, E foi fácil, pastor? Não foi fácil e não é fácil. Não é fácil, porque você ainda continua, né, constantemente precisando de uma renovação todos os dias. Todos os dias. Não, você já renovei, agora está tudo certo. Não, né? Não. Eu preciso todos os dias buscar uma renovação. Né? Perfeito. Renovação. Hoje nós podemos fazer um comparativo, né? Se a gente, por exemplo, na medicina, um médico, para ser um médico, ele precisa estar renovando sempre. Né? Se você conversar com o médico, e aí, já sabe fazer a operação? Já sei. Tá, então tá tudo certo. Não, precisa aprender outras técnicas, porque as coisas vão mudando. A esposa do pastor, a pastora Isabela, é advogada. E ela está constantemente fazendo aprendendo. cursos. As leis, e agora, o que pode, o que é, o que não é, para poder falar. E nós, muitas vezes, na nossa própria vida, nós acabamos deixando de procurar essa renovação que vai nos fazer ser melhor, sabe, pastor? Então, o pastor é uma prova clara daquilo que Jesus pode fazer na vida de alguém. E hoje, você é um pastor, né, abençoado, ali na cidade da Laguna, né, com um povo tão abençoado ali. Pastor, o pastor olhando para o Luciano antes, olhando para o pastor Luciano hoje, olhando para a igreja de Jesus, o pastor crê que é possível as pessoas mudarem realmente, ter uma transformação, uma renovação na vida delas? Eu apenas não creio, como eu sou um milagre. Uau! Eu sou um testemunho disso. Né? Se eu conseguir, né? Se é possível comigo, né? Por que não é possível com as outras pessoas? Muito bom. Deus, ele ama a todos. Né? Jesus, ele veio para todos. Né? Para todos. Então, se ele pôde fazer isso na minha vida, né?
Então, ele pode fazer isso na vida de qualquer pessoa. Sim. Qualquer pessoa. E hoje, o que o pastor poderia dizer para os nossos telespectadores aí sobre essa renovação da mente? Qual é um texto bíblico ou uma frase que o pastor leu no livro, alguma coisa que o pastor hoje pode deixar como um fundamento para que as pessoas realmente possam entender e dizer assim, uau, eu preciso viver essa renovação na minha vida? Para mim, esse versículo, né? Então, aprendei de mim, né? Aprendei de Jesus, né? Mas aprendei o quê, né? Se eu sou homem, né? Então eu vou aprender a ser um homem, né? Como Jesus. Uau! Se eu sou um marido, então eu quero aprender a ser um marido, né? Como Jesus seria, né? Muito então, demais. se eu sou uma mulher, né? Então eu quero saber, eu quero aprender como seria, né? Como é que Jesus faria? O que ele ensinaria, né? Se eu sou um filho, né? Então, quando a minha mente, eu comentei isso, né? No começo aqui, né? Quando a minha mente começou essa renovação, eu decidi isso dentro de mim, né? Todos os dias, né? Eu acordar e ser uma pessoa melhor, né? Aprender mais de Jesus, né? Ler, buscar, né? Seguir pessoas, né? Seguir pessoas que possam nos influenciar, né? Conhecer a história da pessoa, conhecer a vida da pessoa, o que ela pode aprender também, né? A filtrar, né? Você não vai achar 100% numa pessoa, mas ela tem 80% para te dar. Perfeito. Né? Então o 20% deixa para lá, deixa mas pra lá. deixa eu pegar os 80 dela, Isso, né? É isso. Então, e eu tenho feito isso, né? Buscado todos os dias, né? Uma renovação, né? Para minha vida, né? Sim. Para minha vida, ser uma pessoa melhor todos os dias. Né? Todos os dias. Eu tenho uma pergunta, pastor, que na realidade não é uma pergunta, né? Às vezes as pessoas olham para o pastor e dizem assim, não, o pastor tem uma vida perfeita, o pastor não erra, o pastor é intocável, o pastor é um Dalit. Né? O pastor, não. Mas a gente é homens normais. Eu brinco que sempre falo no altar lá, né? Ó, digo, gente, ó, pastor também é gente. Também é gente. Pastor também é gente. Também é gente. E até o pastor falou aqui sobre ser um homem melhor, um pai melhor, um esposo melhor, né? Ser alguém melhor. E quando eu estou em algumas situações que eu me deparo, que o meu velho homem quer sair para fora, pastor. O Highlander. O Highlander, ele tá morto aqui. Ele tá sempre quer ressuscitar, né? O Highlander. Direto, todos os dias. E quando eu vejo que ele está muito aflorado assim, está querendo, eu sempre me pergunto, né, diante da situação, e se fosse Jesus, o que Jesus faria? Amém. Isso é poderoso. Isso muda completamente a maneira que eu vou responder para a pessoa, o jeito que eu vou falar com ela, que é a maneira que eu vou responder. Isso muda completamente a minha visão sobre quem ela é, porque eu fazendo essa pergunta, eu me lembro de textos que Jesus, quando olhava para as pessoas, ele não julgava, ele não ficava criticando, ele simplesmente amava. Jesus, ele conhecia, né, a vida da pessoa. E talvez é o que falta na gente, né? Conhecer, né? Conhecer o passado, né? O que ela passou, né? Como é que ela foi a criação com o pai, né? Com a pessoa, o que ela passou, com as suas feridas que ela tem, né? Né? Para a gente poder julgar, né? Ou conversar, ou ajudar, porque às vezes a pessoa precisa de uma crítica, ela precisa talvez de uma ajuda. Né? Só uma ajuda. Precisa de amor. Então, para ela, a mudança dela, ela precisa ser acolhida, ser amada. Né? Porque se a gente olhar com o olhar de Jesus, assim como o pastor falou agora, todas as pessoas que chegarem à nossa volta, nós não vamos olhar com um olhar de julgamento, né? Porque as pessoas que erraram, que fizeram alguma coisa, que agiram de má fé, elas sabem que erraram, elas sabem que fizeram errado. E se nós ficarmos acentuando os erros, nós não vamos estar mostrando o outro lado da moeda. E nós precisamos olhar o outro lado da moeda, né? E sempre vai ter um porquê, sabe? Sempre vai ter, um porquê que o fulano falou assim, porquê que o ciclano agiu desse jeito. Sempre terá um porquê. Se a gente tiver uma empatia, sabe, no processo desse de renovar, dizer, não, mas hoje ele falou assim comigo, não é porque ele está bravo comigo, mas é porque eu acho que o dia dele não foi tão bom assim. Então, vou relevar essa situação que aconteceu e que está acontecendo com ele. Tem uma história que eu vou contar aqui rapidamente, só nesse sentido, para você entender um pouquinho. Certo dia, um homem,
Essa história eu li no livro. Um homem acabou de entrar num trem. Quando ele entra no trem, entre os seus 2 filhos, né? Ele entra, pega um jornal, fica de cabeça baixa e os seus 2 filhos começam a correr no trem. Os 2 filhos começam a ir na janela do trem, perturbar as pessoas que estavam em volta. Os 2 filhos começam a fazer coisas que todo mundo que estava em volta ficou indignado, pensando, murmurando contra aquele pai que estava apenas com a cabeça baixa e tentando ler no jornal. As pessoas olhavam e falavam: tu não vai fazer nada, tu vai ficar quieto, tu não vai ser omisso, não está vendo o que teus filhos estão fazendo, você não está vendo o que está acontecendo aqui dentro, esses teus filhos não deixam ninguém em paz. Até o momento que aquele homem, com olhar entristecido, levantou a sua cabeça, olhou para o povo e ele falou assim para aquelas pessoas que estavam à sua volta: olha, essas crianças, eles acabaram de perder a mãe deles. Se você soubesse o quão triste e o quanto deprimida está a situação dentro da minha casa, você teria empatia em ver os meus filhos assim como estão. Ou seja, através dessa revelação, ele transmitiu completamente e fez com que as pessoas não ficassem olhando apenas para aquela situação que estava acontecendo, mas elas olhassem para o outro lado. Ou seja, na vida sempre terá os 2 lados. E quando você fica só olhando para um lado da situação, as outras coisas, infelizmente, você não conseguirá entender e viver uma vida melhor. Que nessa noite, né, com esse programa tão maravilhoso, pastor, é assim, passa muito rápido aqui o horário, né? Mas a mensagem que foi transmitida através da vida do pastor para os nossos telespectadores que estão ali, eu tenho certeza que mudou, transformou, impactou a vida das pessoas. Deixa um abraço aí para os nossos telespectadores, nós já vamos ter que encerrar o programa. Quero agradecer por poder entrar na sua casa, né, na sua vida, e que essa noite, né, ela possa somar na sua vida, né, que a sua mente seja renovada em nome de Jesus. Amém. Gente, um beijão no seu coração. Lembrando, amanhã reprisa o nosso programa. E amanhã é um horário exclusivo, 9h30 da manhã. E no domingo, às 18 horas. Não perca por nada. Não nos deixe, né? Lembre-se de seguir nós lá no Instagram, né? @renovamente